que agora hoje, quando eu olho a partitura, eu sei ver a música ali dentro, eu sei sentir a música, eu sei sentir o ritmo, eu consigo perceber o pulso, eu consigo perceber, por exemplo, eu passei a identificar e conhecer a diferença de compasso simples, compasso composto, né, de um compasso para o outro. Eu, por exemplo, nunca imaginava, né? Hoje eu falo que alter, eu não sabia nem o que era isso, nem conhecia. Hoje eu sei identificar que alter, eu sei como dividir a subdivisão interna de um pulso, coisa que eu nem imaginava, nem passava na minha cabeça, né? Então, assim, mudou tudo, mudou completamente. Hoje eu sou capaz de pegar uma partitura, né, ler essa partitura com o ritmo dentro da partitura, se tornou uma coisa viva, não é mais aquela coisa ali estática, né? Ela ganhou um movimento, ganhou um brilho que antes não tinha, né? Eu na verdade, aprendi a decifrar os códigos, que para mim antes eram muito difíceis de decifrar, muito difíceis mesmo. Olá, meu nome é Marcelo Coelho, eu sou saxofonista e compositor especializado no estudo do ritmo, mais especificamente na leitura e escrita de partitura. Eu sou formado em música pela Unicamp, com mestrado nos Estados Unidos, doutorado e pós-doutorado pela Unicamp e USP. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à primeira aula da semana da leitura de partitura. Durante essa semana, você vai aprender o passo a passo que vai te levar a ler e escrever partitura com fluência em apenas 12 semanas. E não interessa se você é iniciante do zero, estudante, músico amador ou profissional. Você vai aprender a ler e escrever partitura com clareza e fluência sem se frustrar. Você vai poder abrir um livro de partitura com as músicas que você mais gosta e vai poder tocar para você, para os seus amigos, para a sua família. Vai conseguir escrever as suas composições na partitura. O seu conhecimento musical vai se expandir e com isso vão surgir inúmeras oportunidades de trabalho. Seja tocando em eventos, celebrações, gravações que exigem a leitura de partitura, seja prestando concursos para orquestras, corais, instituições de ensino musical, além de você ter a oportunidade de expandir as suas atividades educacionais, atuando como um educador musical que sabe ensinar os seus alunos a ler partitura. Porque independente de você ter estudado música com um professor particular ou em uma universidade, a fluência na leitura e escrita musical provavelmente ainda não foi resolvida. E esse método que eu desenvolvi, que você vai aprender aqui nessa semana, já ajudou centenas de estudantes e músicos. E da mesma maneira que ajudou todos esses estudantes e músicos, vai ajudar você também. Tudo bem, isso parece incrível demais para ser verdade. E você deve estar achando que eu estou exagerando um pouco. Que aprender a ler e escrever partitura do absoluto zero à fluência total em 12 semanas não é possível. Imagina só, aprender a ler partitura e ler à primeira vista em 3 meses. Mas acredite, se eu não tivesse visto essa mudança na vida de centenas de músicos, eu também não acreditaria. Para mim foi bem rápido, eu ainda brinco que foi mais rápido do que preparar macarrão instantâneo. Tem 2 semanas que eu comecei a assistir os vídeos, né? E foi logo após assistir o primeiro vídeo, eu já consegui resolver os problemas dos compassos simples. Poucas semanas depois já tinha mudado muito, né? Tipo assim, como eu era totalmente iniciante nesse estudo, vamos dizer assim, 1 mês depois eu já tinha um conhecimento muito grande em relação ao que eu não sabia antes. Mas é uma coisa que a pessoa, se pegar e se dedicar, em poucas semanas você já tem um resultado, você já consegue descobrir coisas assim e resolver problemas, entendeu? Porque às vezes a pessoa leva muito tempo sem resolver. O resultado ele é imediato. Se você consegue, na hora que a ficha cai, que você compreende o método, o resultado é imediato. Então isso aí, 1 semana, 2 semanas, você consegue nitidamente perceber uma melhoria. Isso foi meio que instantâneo. Logo nas primeiras aulas já abriu um leque de possibilidades e é tanto que eu já comecei logo no primeiro módulo já comecei a aplicar nas minhas aulas também aqui para os meus alunos. Foi algo instantâneo. Comecei a me desenvolver muito rapidamente, né? O meu resultado foi muito rápido e eu comecei a me incentivar, a estudar e as minhas dúvidas começaram a sumir realmente. E aí eu cada vez estudando, mais incentivada
e assistindo a próxima aula, querendo saber, sempre sede de aprender mais, né? O resultado é incrível, não é? E esse é apenas alguns depoimentos de músicos, de estudantes, de amadores e até entusiastas que colocaram o método em prática. E como eu cheguei nesse método? Eu vou te contar. Eu comecei a estudar música aos 14 anos, tocando clarineta numa banda marcial. Desde o início, eu não entendi absolutamente nada sobre as figuras rítmicas, sobre os compassos e sobre as subdivisões. Mas como alguém consegue tocar numa banda marcial sem saber ler partitura? Eu roubava, eu tirava as músicas de ouvido, eu decorava. Eu até pensava assim, que legal, ninguém percebeu, tá dando certo, mas no fundo, eu sentia vergonha de falar que eu não sabia ler, que eu não tinha entendido os códigos da partitura. Eu sentia, na verdade, que eu era meio que uma farsa, e que em algum momento eles iriam me descobrir. E esse dia chegou. Eu havia trocado de instrumento. Eu saí da clarineta e fui para o saxofone. Nós tínhamos um concerto marcado que aconteceria em poucos dias. E não demorou muito para eu descobrir que nada do que eu sabia, do que eu havia decorado na clarineta, serviria para o saxofone. Os arranjos eram completamente diferentes. Eu fiquei apavorado. Como que eu vou decorar as partes do saxofone em menos de uma semana? Eu fui então para a partitura, eu fui tentar entender. Eu fui rever os livros, eu fui entender como funcionava a leitura, o que acontece, as figuras rítmicas, como é que são as subdivisões. E claro, a minha frustração foi enorme, porque eu não entendia. Eu chamei um colega que também tocava saxofone na banda para me ajudar, mas também não funcionou. No dia do concerto, eu simplesmente não toquei. Eu fingi que toquei, mais uma vez. Mas dessa vez foi traumático, porque todos perceberam. Aquilo me marcou muito profundamente e por muito tempo me fez acreditar que eu era incompetente. Esse sentimento de frustração, muito pesado para um adolescente de 14 anos, quase me fez parar com a música. E tudo que eu queria era saber ler partitura para poder tocar na banda. Ainda assim eu persisti e consegui aprender alguma coisa. Eu entendi os compassos, entendi um pouco das figuras rítmicas, das subdivisões. Isso para mim foi uma conquista. Eu achava que agora eu tinha conseguido entender e saber como ler partitura. Daí surgiu uma grande oportunidade de prestar um concurso numa orquestra jovem local, que teria ajuda de custo, que teria algumas coisas, concertos bacanas com convidados. Eu fui super bem na prova prática e teórica, mas fui reprovado de novo no quesito leitura de partitura. Poxa, aquilo me deixou de novo super chateado, porque a vaga, no fundo, era para mim. E eu, mais uma vez, falhei. Não consegui fazer. A essa altura, eu já havia decidido que seguiria na música, porque apesar de eu não saber ler partitura com fluência, eu já atuava profissionalmente. Eu tocava na noite, saía nos jornais. Então, eu decidi prestar vestibular para o curso de música popular da Unicamp e fui aprovado para entrar na turma de 1994. Lá eu conheci o famoso José Eduardo Gramani, que disse uma frase que me impactou profundamente. Se conseguirmos somar 2 mais 2, saberemos executar um ritmo. Essa ideia, além de representar uma realidade parcial do fenômeno rítmico, colabora para que o ritmo se distancie muito do discurso musical. É isso. Estava claro o problema. O problema não estava comigo. O problema estava nos métodos e livros que abordavam a leitura e a escrita de partitura como um elemento matemático, muito distante da prática, completamente distante da música que a gente ouve. Ali estava o problema. Foi então que eu comecei a experimentar e a criar uma outra abordagem para a leitura de partitura, uma abordagem que fosse mais musical, que pudesse fechar esse gap, esse espaço entre aquilo que está na partitura, os signos da partitura que estão no papel e o som, aquilo que a gente ouve nas músicas. E os resultados começaram a aparecer muito rapidamente. Eu passei num concurso para tocar numa orquestra municipal logo na sequência. E no ano seguinte eu dei o meu maior salto na carreira desde então. Eu fui aceito para fazer mestrado em Jazz Performance numa universidade nos Estados Unidos, o que significava que eu iria tocar em todo tipo de formação instrumental, como quartetos de saxofone, big bands de jazz,
quartetos de jazz, gravações com os alunos, ou seja, eu iria ler todo tipo de partitura durante todo o dia, e isso eu já estava preparado. Foi lá nos Estados Unidos, com toda essa prática e tendo acesso a uma biblioteca com livros, discos e todo tipo de suporte, que eu consegui finalmente masterizar e fechar essa metodologia. Eu retornei ao Brasil para fazer doutorado e pós-doutorado sobre as minhas pesquisas rítmicas e as aplicações dessas pesquisas, e nesse período eu tive a oportunidade de aplicar esse método com outros estudantes e músicos. O resultado me surpreendeu. Todos conseguiram resolver o problema de leitura e escrita de partitura muito rápido. Na sequência, eu fui convidado a apresentar essa metodologia e os meus experimentos rítmicos em diversas instituições e festivais de jazz, dentro e fora do país. Em 2007, durante a minha participação no Festival de Jazz de Siena, na Itália, eu conheci o contrabaixista europeu Ronan Guilfoyle e nós decidimos fundar o IRSA, uma Associação Internacional de Estudos Rítmicos. Durante 7 anos, nós realizamos 7 encontros internacionais. Nesses encontros eu tive acesso aos mais importantes músicos que trabalham com o ritmo e as aplicações dos ritmos. Eu pude conhecer as abordagens que eles aplicam nas escolas, nas universidades, como que eles usam para criar, para compor. Foi exatamente durante os encontros do IRSA, dessa associação, que eu tive a oportunidade de validar o método com estes grandes músicos. Todos eles testaram e realmente comprovaram que o método funcionava. E alguns deles levaram essa metodologia para as instituições onde eles trabalham. E agora eu estou prestes a dividir tudo isso com você. E sabe por quê? Porque essa é a minha missão, é o meu legado. Eu, como músico, devo levar todo o meu conhecimento e toda a minha música a todos, em todos os lugares. Eu sei que esse conteúdo que eu vou te apresentar aqui nessa semana é capaz de ajudar e transformar a sua vida como um músico. Para você se transformar num músico melhor, mais capacitado, mais realizado, portanto, muito mais satisfeito e feliz com o seu trabalho. Então, para mim, não tem nada melhor do que poder ajudar um músico como eu também já fui ajudado. Agora eu quero mostrar para vocês quais são os problemas que impedem as pessoas de aprenderem a ler e a escrever partitura. Basicamente, estão baseados em 2 pontas. A primeira, aquilo que não nos ensinaram, e segundo, aquilo que nos ensinaram errado. Vamos a um primeiro problema, uma contextualização histórica. Por que inventaram a partitura? Eles inventaram a partitura justamente para que a música não se perdesse no tempo, porque não havia uma forma de notação. A notação musical foi sendo criada com o tempo. Várias coisas aconteceram para que se chegasse no formato que a gente conhece hoje. Então, a razão de se criar uma partitura é exatamente para que não se perdesse a música. A gente conseguisse colocar no papel, criar uma forma de registro. Mas não nos ensinaram sobre isso. Não nos disseram que a partitura tem essa função de registro. O que normalmente vem na nossa cabeça e o que nos é ensinado é que a música é a própria partitura. Mas não é verdade. A música vem primeiro, o som vem primeiro, ele vem antes da partitura. Portanto, a partitura não é a música, a partitura é um registro. Então, quando a gente entende ou tem pré-concebido de que a partitura é a música, isso é um ensinamento errado. Isso que nos ensinaram errado. Percebe? Vamos para um segundo problema. O segundo problema está associado a uma abordagem pedagógica. A resolução da partitura sem processos de aprendizagens menores dos elementos que envolvem a partitura fica quase impossível de ser resolvida. Eu vou explicar isso agora. Vou imaginar essa situação. Você vai para a sua aula de música, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Você vai para a sua aula de música e o professor te mostra uma partitura e ele te mostra uma figura, vamos considerar que seja a figura da semínima que vale o pulso,
Exatamente isso o professor vai te falar. Olha, esta representação gráfica, esta figura rítmica que se chama semínima, ela vale o pulso, ela vale o tempo. O que é o tempo? O que é o pulso? Eu não sei exatamente do que se trata. E aí o professor continua. Então ela vale o pulso, toda vez que você ouvir o pulso e o tempo, você vai executar e vai cantar esta figura, ok? E fica dentro de uma estrutura de 4 em 4. Ok, vamos colocar as notas, vamos começar a ler. Pode ir. 1, 2, 3, 4. E assim a gente é jogado na forma de aprendizado da partitura. Isso nos ensinaram errado. Por quê? Porque até chegar nesse momento em que você consegue decodificar uma figura rítmica que se chama semínima, que está dentro de uma estrutura de fórmula de compasso, e você conseguir perceber essa grafia com aquilo que você ouve, que se chama pulso, existem vários processos para se chegar aí, cada um deles precisa ser trabalhado. Isso não é ensinado. Em nenhum momento isso é claramente quebrado ou apresentado ao aluno para que se estude dessa maneira. É como se eu quisesse alfabetizar o meu filho, por exemplo, sem explicar para ele a sonoridade das letras. Por exemplo, ele sabe falar o A e ele sabe falar o U. Eu mostro a representação para ele e falo A-U. Agora leia A-U. E ele tem que ler aqueles códigos e ainda tem que ter a consciência da cognição do que significa o AU, que tem a ver com um cachorro ou um som dessa maneira. Ou eu queira fazer outras combinações dessas duas letras para que o meu filho leia. Ele não vai ler, porque outros processos, antes de chegar aí, precisam ser feitos. A questão da subvocalização. Da mesma maneira que se faz numa escrita, no aprendizado de uma escrita de texto, da gramática, da grafia, é o processo que deve ser feito exatamente no ensino da leitura escrita de partitura, a subvocalização. E nesse caso, isso não nos ensinaram. Um terceiro problema está associado a conceitos. E aqui é muito importante dizer, existe uma diferença entre leitura fluente e leitura acurada. A leitura fluente, quando você fala que tem uma leitura fluente, é o fato de você conseguir ler uma partitura sem parar, ainda que aconteçam alguns erros de notas e erros de interpretação. A leitura acurada é a leitura em que se faz de fato a interpretação do texto. Mas aí, quando você faz a leitura acurada, você vai sentar, vai pegar essa partitura e vai ver todos os pontos que estão acontecendo ali e vai trabalhar um por um. Você tem esse tempo. Então vejam só, o que é que está no inconsciente de todos nós músicos? Que a leitura fluente, a tal leitura à primeira vista, ela é a leitura acurada. E de fato não é. Você vai resolver essa leitura à medida que você consegue trabalhar. Então a leitura fluente, que é a leitura à primeira vista, permite alguns erros pequenos. O que não permite é você se perder no flow da leitura. É como se você estivesse lendo um texto e durante esse texto você erra uma palavrinha ou erra uma letra, mas você não perde o sentido do texto. E aí depois você pega esse texto e vai estudar o texto com mais cuidado e você consegue ter uma inflexão na voz e ter uma interpretação melhor do que o texto está querendo te dizer. Então há uma grande diferença daquilo que a gente aprendeu. O que é que nos ensinaram errado? Que a leitura à primeira vista, a leitura fluente, deve ser exatamente como uma leitura acurada. E de fato, o que é que não nos ensinaram é que a leitura acurada é a leitura em que a gente realmente interpreta o texto musical e para isso ela não é uma leitura necessariamente à primeira vista. Você vai ter um tempo para poder trabalhar essa leitura. Então a leitura fluente é a leitura em que você consegue ler, deve ler sem parar, no flow, no pulso, porém acontecendo, permitindo alguns pequenos erros que não, claro, mude o contexto da partitura. Isso é a leitura fluente. Um quarto problema está associado à morfologia da partitura, que está associada às questões estruturais.
Então eu vou falar alguns problemas que são muito comuns que falam por aí. Vamos lá. Eu tenho certeza que você já ouviu a seguinte afirmação: a semibreve vale 4 tempos. Você já deve ter ouvido isso mais de uma vez. Isso é o que nos ensinaram errado. A semibreve não vale nenhum tempo enquanto não for definido a fórmula de compasso. Dependendo da fórmula de compasso, a semibreve pode valer um tempo, um pulso. Ela pode valer 2 tempos, ela pode valer 4 tempos, ela pode valer 8 tempos. Da mesma maneira, a semínima é afirmar que a semínima vale um tempo. A semínima não tem duração de um tempo enquanto não for definida exatamente a fórmula de compasso. É a mesma coisa. Isso é o que nos ensinaram errado. E o que é que não nos ensinaram? Exatamente que toda figura rítmica está atrelada à sua fórmula de compasso. Portanto, a duração de qualquer figura rítmica é indefinida enquanto não tiver uma fórmula de compasso. E isso gera uma tremenda confusão quando você tem mudanças de fórmulas de compasso no meio da partitura, e aí o músico fica confuso em saber como é que isso funciona. Qual é a mudança que eu tenho que fazer aqui agora para fazer a leitura exatamente como ela deve ser? Isso não nos ensinaram, os livros não abordam esse assunto com muita profundidade, muito menos deixa claro qual é a estrutura, o pensamento que está por trás disso para que a gente consiga resolver. Um quinto problema, muito grave, está associado à metodologia. É muito comum, é muito fácil você comprar um método que te ensine a ler partitura. Acontece que método, ou os livros, são uma coleção de práticas, um conjunto de exercícios. Só que esses exercícios, essas práticas, se elas não vierem contextualizadas num programa em que você consiga prever as dificuldades, as soluções, como resolve um problema, se isso não estiver num contexto de um mapa, de uma metodologia, ele fica sem sentido. Essa é a diferença. Nós temos muitos métodos, livros, mas não é claro, ou não está claro, ou mesmo não conhecemos de maneira eficaz uma metodologia. Vamos fazer uma comparação. Imagine que você está numa floresta e você tem vários recursos para te ajudar. Você está no meio da floresta. Qual é o seu objetivo? É sair da floresta. E você tem um serrote, uma serra elétrica e tem uma faca na mão. O que você faz com esses equipamentos, com esses recursos que você tem? Você começa a fazer, cortar o que está na sua frente, abrir caminho. Mas você sabe para onde você está indo? Você sabe se você está usando essa ferramenta da maneira correta? Isso é você estar munido de livros e livros e livros sem saber se esses livros estão sendo usados da maneira correta. Está faltando um mapa, está faltando uma metodologia. E aí, supondo que você está agora na floresta com uma bússola, ou mesmo com um mapa, e esse mapa te diz, você vai sair daqui nessa direção, seguindo a bússola. E quando você encontrar uma árvore X, você usa esta serra elétrica. Quando você encontrar um tronco menor, você usa a serra. Quando você encontrar uma fruta, você usa a faca para poder cortar a fruta. Você começa a entender como usar essas ferramentas e você está seguindo o mapa, te dizendo que essas ferramentas vão resolver os problemas para que você saia da floresta. Isso é metodologia. Então, quando você pega um livro de leitura de partitura e você não entende o que está escrito, é porque você está com um monte de ferramentas sem saber como usar. E você sabe o que você quer, você sabe onde você quer chegar, você quer sair da floresta, mas está faltando a metodologia. E essa metodologia você não tem dentro dos métodos. E os métodos não foram criados de uma maneira ordenada que pudessem funcionar um após o outro. Esse é um problema muito sério. Nos ensinaram errado sobre o método, como se fosse a metodologia, e não nos ensinaram de que realmente está faltando, é necessário ter uma metodologia para juntar todos esses métodos. O sexto problema que impede as pessoas de ler e escrever partitura está associado à percepção rítmica.
Eu vou explicar. Ouvir o pulso não é perceber o pulso. Por exemplo, você deve achar engraçado, eu acho engraçado, quando eu vejo alguém que está dançando fora do tempo da música. Eu não estou fazendo julgamento aqui, mas de fato, sempre me pergunto como uma pessoa consegue dançar fora do tempo da música se ela está ouvindo a música. Exatamente por isso, porque ela está ouvindo a música, mas ela não está percebendo a música. Isso então nos ensinaram errado. O que nos ensinaram? A ouvir o pulso, mas o que é que não nos ensinaram? A perceber o pulso. E o que é perceber o pulso? Perceber o pulso é sentir o pulso. É sentir a pulsação no próprio corpo. E aí existem algumas tarefas, alguns exercícios, algumas práticas que fazem com que você perceba o pulso e não mais ouça o pulso. Ouvir o pulso depois de perceber é uma consequência. E se alguém que dança fora do tempo conseguir perceber o pulso, ela não consegue dançar mais fora do tempo, porque aquilo vira uma simbiose, ela percebe, ela sente no próprio corpo, isso faz com que ela não saia mais do tempo. É a mesma coisa quando você percebe o pulso, você consegue resolver os problemas com metrônomo. E esse é um problema que muito músico não consegue resolver. E o sétimo problema, que para mim é um dos mais graves, está associado às crenças. Ainda que você tenha todos esses problemas anteriores que eu falei, tenha passado por todos eles, não tem metodologia, enfim, tudo aquilo que eu disse, se você tiver um sistema de crença naquilo que você acredita sobre você, isso tudo pode mudar. Agora, se você acredita que algumas coisas não podem mais acontecer, por exemplo, uma crença muito comum, alguns músicos nasceram para tocar de ouvido, outros nasceram para tocar com a partitura. Essa é uma crença que muito se fala. E essa é uma crença, não é verdade. Não existe essa relação de que alguns nasceram para tocar de ouvido e outros nasceram para tocar com a partitura. Você nasceu com o ouvido de músico e tem cognição suficiente para tocar, para ler e transcrever, escrever uma partitura. Não há uma separação. Essa é uma grande crença. Uma outra crença muito forte que afasta as pessoas de lerem e desenvolverem na partitura. Já passei da idade, não consigo mais aprender, parei de estudar música há muitos anos, acho que não dá mais. Isso é uma outra crença muito forte, porque não existe idade para começar a estudar música. É claro, se você começa quando criança, você vai ter lá na sua idade mais avançada mais tempo de prática na música. É uma diferença. Quem tem mais tempo de prática tem mais habilidade, porque está há muito mais tempo praticando. Mas isso não quer dizer que você não tem mais idade para aprender a ler partitura, para aprender a tocar um instrumento, por exemplo. Essa é uma crença muito forte, que deve ser isolada, deve ser completamente esquecida, deletada, se é que você tem essa crença, porque ela realmente te atrapalha no desenvolvimento. Outra crença que eu ouço o tempo inteiro: eu não preciso ler partitura porque eu já sei tocar. Mas uma coisa é diferente da outra. Tocar um instrumento é uma habilidade do instrumentista. Ler partitura é o acesso a um código musical que está escrito. Um instrumentista que sabe ler partitura, ele tem acesso a muito mais oportunidade de estudo do instrumento que está aqui no papel. Mas não é a partitura que vai fazer esse músico tocar o instrumento. Mas se ele sabe ler a partitura, ele vai se desenvolver com o instrumentista, porque eventualmente ele vai encontrar partituras que vão trazer desafios para esse instrumentista ter que resolver no seu próprio instrumento. Então, você dizer que não preciso ler partitura porque eu já sei tocar é uma crença, porque ler partitura não te ensina a tocar o seu instrumento. Ele é um complemento para você evoluir no seu instrumento. Isso é uma crença muito comum que os músicos têm e, claro, o músico deixa de desenvolver e deixa de ampliar a sua atuação dentro da música justamente porque ele sabe tocar, mas não sabe ler uma partitura.
Uma outra crença muito forte. Os compassos compostos e os compassos ímpares são muito difíceis ou são mais difíceis. Não existe compasso difícil. Existe aquilo que você está acostumado, existe aquilo que você não está acostumado. Existe aquilo que você entendeu, existe aquilo que você não entendeu ainda. Se você não entendeu, é claro que ele é mais difícil, porque você não sabe como resolver. Mas não existe compasso mais fácil ou compasso mais difícil. Existe aquilo que você está acostumado a tocar. Em algumas culturas musicais, por exemplo, outros países que têm compassos ímpares na sua música folclórica, eles tocam compassos ímpares sem nenhum problema. E a gente acha que compassos ímpares são mais difíceis. Nada disso. Isso é uma crença. Uma outra crença que eu vejo os músicos é: o metrônomo mais atrapalha do que me ajuda. Olha, se o metrônomo está te atrapalhando, você está com problema. Porque o metrônomo é excelente, um grande aliado no seu desenvolvimento para uma das coisas mais importantes que eu falei aqui, a percepção do pulso. O metrônomo é uma chance de você poder ouvir música e desenvolver a música simplesmente a partir de um único estímulo, um único clique. E o músico, o estudante de música, o mesmo entusiasta que consegue se empoderar, se apropriar desse clique como sendo um estímulo musical, ele deu um avanço muito grande. E eu vou mostrar como a gente faz isso hoje. Eu acabei de falar para você, então, que existem 7 problemas que impedem as pessoas de se desenvolverem na leitura e na escrita de partitura. E a base disso tudo está muito na percepção do pulso. Eu falei que eu vou passar para você agora um exercício muito simples de percepção do pulso para você desenvolver em casa, para você fazer em qualquer lugar. Preparado? Então vamos lá. Então agora eu estou aqui com o meu celular em um metrônomo marcando 80 BPMs. A gente escuta esses estímulos, esses pulsos contínuos que acontecem em todo lugar. Você escuta na rua, você escuta em casa, dirigindo com a seta ligada, por exemplo. Tudo pode ser um estímulo para que você perceba o pulso, os sons que estão aí como algo que te estimule musicalmente. Eu vou usar aqui um clique de um metrônomo a 80 BPMs e vamos ver como é que a gente pode usar isso para transformar esse clique em estímulo musical. Observe. Aqui não tem nada acontecendo, é simplesmente um clique. Mas se eu começar a ouvir esse clique como um estímulo dentro de um determinado gênero musical, eu posso percebê-lo como música. Vamos pegar, por exemplo, dentro do jazz. O jazz, o pulso dessa maneira fica no 2 e no 4. Não vou entrar em detalhes nisso agora, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer quando vocês ouvirem como eu estou percebendo esse estímulo. Então escutem. 1, 2. É 1, 2. É 1, 2, 3, 4. Voltou a ser clique. E antes era estímulo musical. Agora é clique. Não é mais música. Vamos transformá-lo em música de novo. Ainda dentro do jazz. 1, 2. É 1, 2, 3, 4. Voltou a ser clique. E aqui você não ouve música. Vamos pensar num outro gênero musical? Sei lá, uma coisa mais brasileira? Vamos lá. Clique. Vamos virar a música. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Tum, tum, tiki, pum, tac, tac, tum, dum, pá, tiki, pum, tac, tac, dum, dum, tac, pum, tac, tac, tum, dum, dum, pá, pá, tum, tiki, tum, dum. Voltou a ser clique. Essa brincadeira é um exercício. E esses exercícios de percepção do pulso são musicais. É disso que eu estou falando. Isso é uma das atividades necessárias que tem que fazer parte de uma metodologia antes de você começar a desenvolver
a sua decodificação dos códigos da partitura. Você tem que perceber o pulso, ok? Então, pratiquem isso aqui. No conservatório, em escolas de música tradicionais, de ensino tradicional, ele simplesmente não te explica o porquê, né? São professores bons, claro. A minha professora de piano, quando eu estava no fim do curso de piano erudito, lá pelo 8º ano, antigo 8º ano, com peças complexas, né? Com peças muito difíceis ritmicamente, eu perguntava para a professora como se toca essa parte toda, 6/3, com passos enormes. Ela é assim, ó, levanta. Aí ela tocava, eu gravava e reproduzia, estudava reproduzindo, né? Eles não são maus professores, eles são bons professores, só que não têm a didática correta, eles não sabem como te ensinar os porquês, né, dessa coisa. E com o Marcelo, eu entendi os porquês, né, do problema. A tradicional é na decoreba, você escuta e você repete, simplesmente, como um papagaio. Na aula de hoje, eu te mostrei o jeito errado que nos ensinaram e que te fez entender por que você tem problemas e dificuldades em aprender a ler e escrever partitura. Agora que você sabe disso, eu tenho uma fala para você. Acredite, se o seu coração bate, você tem ritmo. O que te falta é uma metodologia, é um passo a passo que vai te guiar pelo caminho da aprendizagem da partitura. É o que vai te fornecer ferramentas para resolver todos os seus problemas. Se você está aqui, é porque isso é importante para você. E se o seu coração bate, você tem ritmo. Então, eu quero te convidar a assistir a próxima aula, onde eu vou te mostrar que sim, que você consegue aprender a ler e escrever partitura da maneira fluente com uma metodologia que já foi testada e validada por centenas de pessoas e vai ser validado por você também. Então, eu te aguardo na próxima aula. Não se esqueçam de marcar essa aula no seu Instagram, coloque na hashtag Semana da Leitura, façam esse exercício aqui da percepção do pulso, poste no seu Instagram, poste nas redes sociais, coloque na hashtag, coloque também Marcelo Coelho Music, o meu perfil, que eu vou compartilhar nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook e tudo mais. E se você ainda não está no grupo VIP do WhatsApp, acesse o link que está aí e entre e comece a participar das conversas que a gente está tendo por lá, de toda a troca, porque os certificados, que eu vou explicar mais à frente como vocês vão receber, serão direcionados para todos aqueles que estiverem dentro do grupo VIP do WhatsApp. Então, se você ainda não está, clique aí para poder participar. Te vejo na próxima aula.